Bom dia mais uma vez. Vamos orar. Jesus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque a Tua presença está aqui no meio de nós. Muito obrigado porque podemos nos reunir, adorar ao Senhor, engrandecer ao Teu nome. Muito obrigado, Jesus. Te agradecemos por esse dia, por esse novo dia. Te agradecemos por tudo, Jesus. Queremos te pedir, neste momento, que o Senhor possa nos ajudar aqui, Pai, nos ensinar, que as Tuas palavras possam ecoar aqui em nossos corações e que a gente possa permitir que essas palavras transformem a nossa vida, Pai. Que não sejam palavras jogadas ao vento, mas que sejam palavras que rasgam a carne, a alma, o espírito, Pai, não só para machucar, mas para transformar, para curar, para libertar, Jesus. É o que nós te pedimos essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram aí, por favor, a Bíblia de vocês no Salmo de número 103. Salmo 103. 103. Isso. Vamos ler ele inteiro aqui, ele não é tão grande. Diz assim: bendiga o Senhor. Só a minha versão aqui é a NVI, tá? Talvez a de vocês, se for outra, vai estar um pouquinho diferente, mas não tem problema. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos atribui conforme as nossas iniquidades. Pois os céus se elevam acima da terra, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é o grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Amém. Amém. Lindo esse salmo, né? E essa semana, eu lendo esse salmo aqui, eu até compartilhei ali no grupo, alguns versos aqui desse salmo. Muita coisa começou a falar de um jeito e se expandiu um pouco quando você continua lendo. E acho que uma coisa interessante aqui é que, assim,
nas nossas vidas existem batalhas externas, né? Assim, batalhas do nosso dia a dia, mas as mais perigosas batalhas que a gente tem são as batalhas que acontecem aqui dentro. Né? São internas. As piores batalhas que a gente enfrenta, elas não são externas. E o Salmo 103 é o relato de um homem pregando para ele mesmo. Ele começa dizendo assim, e é Davi aqui, né? Davi está dizendo assim: bendiga ao Senhor minha alma. Sabe o que isso significa? Isso significa que a gente esquece. Nós somos propensos a esquecer as coisas boas que acontecem na nossa vida. E o que Davi começa dizendo aqui para a alma dele, quer dizer, ele está dizendo para ele mesmo: ô Davi, agradeça ao Senhor, bendiza ao Senhor, né? Por quê? Porque ele sabe que a gente se esquece do que a gente ganha, do que a gente recebe, das bênçãos, da graça, e principalmente, muitas vezes, nós mesmos nos esquecemos quem é Deus. Aí você fala: nossa, mas que, sei lá, estranho, que forte. É verdade. Quando a gente esquece quem é Deus, a gente cria, e aí entendam o que eu quero dizer agora, a gente acaba criando um próprio Deus para nós mesmos. Quando a gente esquece a grandeza e a grandiosidade de Deus, eu começo a pegar pedacinhos de Deus e falo: esse eu quero, esse eu não quero, esse eu lembro, esse eu não lembro, esse é bom para mim, esse não é bom para mim. E aí eu formo aqui um ser, uma entidade, sei lá o que quer formar, e eu falo assim: tá bom, esse aqui é o meu Deus. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é assim: a gente não olha a totalidade de Deus, mas a gente só pega o que é bom para nós, entende? É literalmente pensar assim: isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso não é bom. E hoje em dia o que a gente mais vê, assim, disparado, gente, não são pessoas abandonando a Deus, são pessoas seguindo aos seus próprios deuses. Sabe, há um Deus que, se eu quero fazer isso aqui, o meu Deus permite. Entendeu? Tipo assim, por quê? Porque eu sei que Ele permite. Porque, se eu quero, justificar qualquer coisa da minha vida, eu consigo achar alguma coisa para justificar isso e eu formo uma ideologia e eu sigo isso. Mas a gente às vezes acaba não olhando mais para Deus, para a palavra, mas peraí, o que Deus pensa disso? O que realmente é verdade nisso que eu quero, ou que eu sinto, ou nessa batalha que eu estou vivendo? Porque de verdade, gente, é muito mais fácil eu entrar num acordo numa batalha do que eu lutar uma batalha. Não é verdade? É muito mais fácil eu ceder aqui, ceder ali e falar: tá bom, não vamos brigar, do que eu enfrentar a batalha e falar assim: não, eu vou até o final. Porque numa batalha a gente se fere, numa batalha a gente vai ter que morrer, numa batalha a gente vai ter que, pensar, se cansar. E às vezes é muito mais fácil falar: não, deixa do jeito que tá. Não, veja bem, nem é tão ruim assim. Poxa, esse sentimento aqui, não, deixa ele quietinho aqui no cantinho aqui, vamos deixar ele enterrado. É mais fácil eu criar, assim, entornos do que eu realmente enfrentar o que eu preciso enfrentar e resolver na minha vida. Então, acho que a primeira lição que a gente precisa entender aqui, a primeira coisa que Deus falou comigo é: a nossa alma, ela precisa ser lembrada. E aí aqui no verso 2 diz lá: não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. E aí aqui, até o verso 5, Davi ele vai listar cinco bênçãos, 5 coisas aqui. Ele começa pelo... Vamos ler aqui. Versículo... Não se esqueçam de nenhuma das suas bênçãos. Final do verso 2. Verso 3. Ele é quem perdoa os pecados. Ele é quem cura as suas doenças. Ele é quem resgata
a vida da sepultura, é Ele quem coroa de bondade e compaixão, e é Ele que enche de bens a nossa existência, de modo que a nossa juventude se renova como a águia. Sabe? De novo, olha só, vamos lembrar a raiz desse salmo. Davi está falando para ele mesmo. Ô Davi, você lembra disso? Deus é quem perdoa, Deus é quem cura, Deus é quem traz redenção, Deus é um Deus de misericórdia, e é nele que está a nossa satisfação. É dele que vem a nossa satisfação, é dele que vem as nossas bênçãos. Só que, perceba, Davi não começou pelos bens materiais aqui. Bens materiais, os bens dessa terra, nem são materiais, desculpa, mas os bens, ele começa pelo perdão. É ele quem dá o perdão. Sabe? E é isso, assim, existe uma ordem, de novo, conforme vai passando a nossa vida e as nossas lutas e tudo que acontece, muitas vezes a gente fica preso só no final do negócio. Poxa, mas eu não tenho. Poxa, mas Deus não me dá o que eu preciso, me dá o que eu quero. E isso vai trazendo uma insatisfação para a nossa vida. Porque eu passo a viver uma vida olhando o que eu não tenho e não o que Deus já me deu. Cara, isso é um roubo do diabo. É exatamente assim que o diabo rouba literalmente a nossa vida. E aí sabe o que acontece? Eu começo a olhar para o meu casamento, ou para a minha família, sei lá, e eu começo a falar assim, poxa, mas, sei lá, falar qualquer coisa, tá bom? Poxa, mas o meu filho não gosta de jogar futebol. Meu exemplo, meu filho não gosta de jogar futebol. Poxa, mas olha o filho do Nicolas, vai na escolinha. Nossa, o filho de não sei quem joga bola. Meu Deus, é um craque de bola. Mas o meu filho não gosta de jogar bola. Que decepção. Faz sentido isso? Aí eu não olho para meu filho assim, mas meu filho é uma bênção. Puxa, meu filho é comunicativo. Mas assim, você entende? Aí eu olho para minha esposa, eu posso falar, a minha esposa não sei o que lá. Cara, mas o meu emprego não sei o que lá. Mas a minha cidade não sei o que lá. Sabe assim? E a gente é propenso a isso, entende o que eu quero dizer? E aí a gente começa a esquecer e começa a dar mais valor às coisas que não existem, que nós não temos, do que as coisas que Deus já fez por nós. E a gente começa a viver num ciclo vicioso, e isso começa a adoecer a nossa alma. E quando a nossa alma está doente, o nosso físico adoece. Adoece, sabe assim, de doença mesmo. Quantas vezes a gente já não viu isso assim, de pessoas que estarem fisicamente doentes, e a gente direcionar alguma coisa, uma oração, alguma coisa, por uma libertação, por uma cura assim na alma, cara, e o físico ficar curado. Poxa, que doideira é essa? É assim que funciona. Não estou dizendo que é tudo assim, mas muitas das raízes são isso. A Bíblia nos ajuda nisso e nos alerta sobre isso. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 24, só dar um contexto aqui. Lamentações foi escrito por Jeremias. Jeremias era um profeta lá no Antigo Testamento. E o momento que ele viveu e que ele escreveu Lamentações foi o momento onde a Babilônia veio e invadiu Jerusalém, tomou todo o povo, levou escravo, inclusive ele. Então ele escreve o livro de Lamentações, quer dizer, ele estava literalmente chorando ali o que estava acontecendo. E aí ele escreve isso aqui, ele escreve assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção, quer dizer, sabe, o que eu preciso é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Entenda isso, Jeremias estava passando por uma situação, gente, que a gente não passou nada igual. E nunca vamos passar. Nada igual.
de invadirem a sua casa, de invadirem a sua cidade, de invadirem a sua igreja, de invadirem a sua comunidade e simplesmente matar os seus parentes, matar os seus amigos, levar escravo. A gente não vai passar por isso assim, nunca. Né? Espero que não. E o que ele fala para ele mesmo é: eu preciso lembrar das coisas que me trazem esperança. E o que me traz esperança? Deus me traz esperança. Sabe? Então eu preciso me agarrar. Por quê? Porque a misericórdia dele é renovada a cada manhã. Ela não tem fim. Sabe? Então onde a gente foi dormir, você pode abrir os olhos hoje e a primeira coisa que pode vir na sua mente é assim: as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida. Uou, eu posso levantar. Uou, eu posso ir para mais um dia. Sabe? E a minha alma precisa esperar nele. Sabe? Isso tem que bastar para nós. Ah, mas eu não tenho, mas eu continuo esperando, mas as coisas não mudaram, mas o dinheiro não chega, sei lá, sabe assim. Escuta, minha alma, escuta, Tiago, escuta. A nossa esperança não está nesse mundo, não está em alguém, não está no Senhor. Sabe, isso tem que ser renovado em nós. Eu não sei se você consegue agora, assim, nem acabamos ainda, tá, gente? Mas você consegue pensar, não precisa falar alto não, tá bom? É você com você aí. Mas você consegue lembrar e pensar em coisas que Deus já fez por você? Pelas misericórdias que Ele já teve? Por quanto amor que Ele já teve por você, pela sua família? Sabe, eu consigo lembrar, assim, meu Deus do céu. Inúmeras, assim, sabe, da misericórdia dEle, de tudo. Porque não somos nós, a gente não é bonzinho, a gente não merece nada. Gente, eu vou falar por mim, tá bom? Não posso falar por vocês. Mas o que eu mereço é o inferno. É isso que eu mereço, gente. Mas, entende? Então assim, vamos seguir, senão a gente não vai até o final hoje. Verso 8. O Senhor, Ele é compassivo e misericordioso, muito paciente. Em outras versões está falando assim: tardio em irar-se e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem atribui conforme as nossas iniquidades. A gente chega aqui assim no coração, assim, no meio desse salmo. E aí é que tem mais uma mentira de Satanás. Deus, Ele não é um Deus irado, esperando uma oportunidade para punir a gente. Às vezes a gente tem, quando a gente erra, principalmente, quando a gente peca, e por favor, escutem, e eu vou terminar isso, tá bom? Ela não termina aí, mas o primeiro sentimento que vem é: nossa, Deus vai me castigar. É assim para vocês? Para mim é. Mas a Bíblia diz aqui que Deus não é um Deus irado, gente. Ele não nos trata pelo que a gente faz. De novo, né? Ele não é explosivo. Ele não é instável. Ele não é como a gente é. E foi nesse ponto que Deus me pegou assim durante a semana, sabe? E é isso assim. Ele fala, Davi fala aqui no verso 10, né? Ele não nos trata conforme os nossos pecados. E aí eu fiquei pensando assim, será que se Deus tivesse a mesma paciência que eu tenho com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu chefe, com os meus funcionários, será que a gente já está vivo ainda? A resposta é não, nós não estaríamos vivos. E isso, sabe, me fez pensar muito, sim, me fez até em relação às vezes aos nossos filhos, pela ânsia que nós temos às vezes de querer fazer as coisas certas, sabe, de querer instruir no caminho certo, de brigar, de explodir, não sei o que lá. E Deus falou, cara, será que se eu fosse assim com você, você ia aprender? E eu falei, é verdade. É verdade, Deus. E aí eu fiz essa oração durante a semana, eu falei, Jesus, eu não vou nem pedir a tua ajuda,
Porque a gente pede ajuda quando eu já sei alguma coisa e preciso de ajuda para terminar. Eu preciso que o Senhor me ensine, porque eu não sei nada. Nada. Eu não sei cuidar dos meus filhos. Eu não sei cuidar do meu casamento. Eu não sei tratar os meus funcionários. Eu não sei tratar... Eu não sei. Eu preciso que o Senhor me ensine, sabe? Eu preciso que o Senhor me dirija, assim, pega na minha mão, que nem faz com uma criancinha quando quer andar. Porque eu não sei. Eu não posso, eu não consigo sozinho. E... de novo, né? É a misericórdia dele. E isso, de novo, é aquele confronto, sabe? Que não é para deixar a gente triste, não é para deixar, mas é para deixar a gente muito pensativo, assim. Cara, eu preciso mudar. Entende? Assim, a minha vida precisa mudar. A palavra, a Bíblia, Deus tem que ser real na minha vida a ponto de transformar o que eu falo, o que eu faço, o que eu sinto. Ah, mas, né, já viram aquela história lá assim, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, né? Síndrome da Gabriela. Isso é só pra quem é velho, é uma novela velha, gente. Nem precisam saber o que é isso. Eu nem lembro que novela é, mas é isso. É uma novela velha ou não? Que a menina falava isso. Cara, não, pra Deus não é assim que funciona. Primeiro, Ele não nos fez assim. E a gente não precisa continuar assim. Né? A gente pode. Romanos 5:8 vai dizer assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Como que Ele demonstra? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Sabe, a prova que Deus não é um tirano esperando para nos punir está aí. Ele sabia que a gente ia pecar ainda. A gente não tinha nem pecado ainda, né? Mas Ele já morreu por nós. Isso tem um nome, gente. O nome disso é graça. Graça. Uma palavra tão pequenininha, tão confundida por aí, mas isso é graça. Graça é algo imerecido, é de graça. Eu não mereço, mas eu recebi. E não é só não mereço, mas pensem assim, dá o exemplo lá dos homens na época de Jesus que crucificaram Ele. Jesus veio para eles, para os judeus. Jesus amou eles, pregou para eles. E eles rejeitaram Jesus. Manipularam toda a situação para ele ser preso, para ele ser crucificado. E o que Jesus fala é: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é graça. Graça não é assim, o cara é neutro e eu falo, o cara nunca me fez nada, mas eu vou ajudar ele. Graça é o cara me maltratou. O cara foi contra a minha vida, contra a minha família. O cara me matou. E mesmo assim, eu entrego para ele. Isso é graça, entende? É algo muito maior. Só que aí tem os pontos que eu quero fechar esse miolinho. Isso não nos dá o direito de viver a vida que a gente quer. Pelo contrário, isso deveria nos impulsionar a transformar quem nós somos. A graça, esse amor, esse Deus que não é irado, não nos dá o direito de viver uma vida de qualquer jeito. Porque, de fato, a ira do Senhor existe. É fato, ela existe, ela é tardia. É fato, mas eu não quero nem chegar nesse ponto, mas... Gálatas 5, Paulo vai dizer assim no versículo 13: irmãos, vocês foram chamados para uma liberdade, para essa graça que Jesus nos trouxe. Mas ele diz assim, olha, mas cuidado, não usem essa graça, essa liberdade para dar ocasião à nossa vontade, à vontade da carne. Em outras palavras, em outras versões está a libertinagem, quer dizer, a fazer qualquer coisa que você queira. Pelo contrário, e aí ele diz, como que a gente vai fazer isso? Sirvam uns aos outros mediante o amor. O que quer dizer isso? Quando eu me importo com as vidas que estão em minha volta, eu estou exercendo essa graça. Não sou eu. Sabe? Não é tudo eu, tudo pra mim, tudo... Não. São os outros.
a graça, né, de Jesus, ela precisa produzir frutos em nós. Ela não pode justificar os nossos pecados. Entender essa graça é produzir esses frutos, sabe? É dar fruto. É não ter uma vida paralisada, assim, uma vida igual, sabe? Não posso acabar um dia e começar outro dia, acabar um ano e começar outro ano igual. Porque se a gente tá igual, a gente tá pior. É igual a inflação, sabe? É igual dinheiro. R$1 hoje não é R$1 ano que vem. É isso, não é. Todo dia vai desgastando, todo dia vai desgastando. Então, não, eu tô igual, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, a gente tá pior. Essa graça precisa produzir bons frutos em nós. Ela precisa transformar o nosso caráter, sabe? Ela precisa transformar a motivação. Ela precisa transformar o nosso relacionamento com os próximos. Porque senão, ela não faz sentido para nós. A gente não está vivendo a graça. A gente está vivendo uma vida de libertinagem, como disse Paulo aqui. Se ela não gera fruto, sabe, essa graça, assim, a gente podia gastar, sei lá, semanas e semanas falando de graça, é maravilhoso. A graça, ela é o poder de Deus na nossa fraqueza. É através dela, sabe, que a gente consegue seguir. É nela que a gente se sustenta para prosseguir. Quando Davi fala, ô minha alma, bendize o Senhor, ô minha alma, lembra, sabe? É isso aqui, é a graça. É a graça que vai sustentar para a gente sair da posição que a gente está e dar o próximo passo. Não é a nossa força, não é a nossa... Não, é a graça dele que nos impulsiona para perto dele. E aí fica aqui algumas lições para nós, né? Se Deus é tão paciente com a gente precisa ser paciente com quem Deus coloca na nossa vida. De novo, é um exercício, gente. É um exercício. Que todos nós precisamos seguir, sabe? Que todos nós precisamos nos examinar e falar, peraí, será que é assim que Deus me trata? É assim que Deus me responde quando eu peço pela 10ª vez uma coisa que Ele não vai me dar porque Ele sabe o que é melhor para mim? Não é assim? E de novo, assim, eu olho muito para os meus filhos e vejo isso. Eu falo lá, olha filho, a gente não vai fazer uma coisa hoje. E eles perguntam 10 vezes se a gente vai fazer aquela coisa hoje. E a minha resposta às vezes é irada, não, eu já falei 10.000 vezes que eu não vou. E aí eu imagino Deus assim, olhando lá de cima, e a gente aqui bater na mão na parede, bater na cabeça na parede, e ele falando, oh meu Deus, já falei que, meu Deus é ótimo, né? Ou eu mesmo. Eu já falei para ele que não é assim. Mas vamos lá, vamos com calma, vamos com carinho, vamos com amor, vamos com graça. Então, sabe, é isso, assim, primeiro para mim, né? Então, se ele não nos consumiu ainda por tudo que a gente faz, a gente também não tem o direito, sabe, de exercer isso na vida dos outros. Seguimos, mais um pouquinho só. Versículo 11, lá, verso 11 e 12. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é o seu grande amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. É legal aqui, né, no versículo 12 ele fala assim como o Ocidente, quer dizer, o Sul e o Norte, o Leste e o Oeste, eles estão longe, quer dizer, são duas extremidades, eles nunca vão se juntar. É um para cada lado. Assim como cada um vai para um lado e ele vai ao infinito, né? Se a gente vai lá estudar lá, isso aqui vai tender ao infinito. Ele nunca vai se juntar. O leste para cá, o oeste para cá. Então vai embora. Assim é Deus, assim é a misericórdia dele, sabe? É assim que funciona. Deus ele não somente nos perdoa. O que ele está dizendo aqui é assim, eu não perdoo só vocês, eu removo tudo.
Sabe, Deus não é um Deus que guarda rancor. Ele não é um Deus que vai falar, mas olha, tá vendo? Eu avisei você. Olha, mas sabe aquela vez, ano passado, quando eu... Ele não vai fazer isso pra gente. Quem faz isso é Satanás. Quem faz isso é Satanás. Ele não se lembra do pecado de ontem. Sabe? Então, quando a gente faz alguma coisa hoje, e aí vem na nossa cabeça, tá vendo? De novo você fez isso. Cara, entenda, não é o Deus que está fazendo isso. Quem está fazendo isso é Satanás, porque ele sabe exatamente onde apurrinhar a gente, para deixar a gente... De novo, isso não justifica o nosso pecado, mas isso é a graça. A gente pode falar, Satanás, você tem razão, eu fiz de novo, mas o Senhor me perdoa. E aí, não pare aí. Senhor, eu não quero mais. Senhor, me ajuda, Senhor, me liberta, Senhor, me cura, Senhor, me restaura. Eu não quero mais ter essa situação, eu não quero mais falar desse jeito, eu não quero mais agir. Eu não sei o que acontece na tua vida, eu posso falar da minha vida, entende? Então, assim, essa é a arma que Deus nos dá, que nos fundamenta para sermos transformados. O verso 13 vai dizer, né? Assim como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim é o Senhor. Ele nos conhece. Ele sabe de onde a gente vem. Ele sabe que a gente é pó. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece os nossos medos. Ele conhece as nossas fragilidades. Cara, Ele conhece tudo. Ele conhece. Ele termina assim como... Pois Ele sabe que nós somos formados e lembra que nós somos pó. Sim. Nossa vida é muito passageira. É muito breve. A gente vai viver 80, 90, 100 anos aqui. A nossa vida é muito breve. Perto da eternidade. A nossa vida é muito breve por tudo aquilo que já passou nesse mundo aqui. Cara, é pó, sabe? Ele está falando assim, ó, a vida vem e vai, assim como uma graminha quando é cortada, você nem sabe onde ela estava plantada mais. Ela está jogada, foi pro vento, voou já. Onde essa plantinha estava aqui? Por aí. E o fato é que a nossa vida, a nossa fraqueza, ela não cancela essa fidelidade de Deus. Ele continua sendo fiel. E para a gente já ir para o finalzinho aqui, o verso 19 diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. E aí é legal, assim, eu gosto muito dos salmos de Davi, porque em grande parte dele, ele começa desesperado, assim, tipo, não, por que te abate a minha alma? Por que está ansiosa? Lembra dessa minha alma? E ele termina, assim, durante o louvor dele, o salmo era uma música, né, é um cântico, e durante o cântico, cara, Deus muda, transforma. Então, o final desse salmo aqui, Davi já está falando assim, Davi já está vendo Deus sentado no seu trono, governando sobre tudo, sabe? Davi já está vendo assim, que Deus é o Deus que reina, que governa, que está no controle de tudo. Então, para nós aqui, né, trazendo para nós, gente, quando o calo apertar, quando a acusação de Satanás vier, a gente precisa lembrar a nossa alma de quem é o Deus que a gente serve. Quem é o Deus que a gente serve? E a gente pode começar dizendo, Satanás, o meu Deus, Ele está sentado no trono não está vazio. Sabe? E porque Ele está sentado, Ele governa sobre tudo, e a misericórdia dEle está sobre a minha vida, cara, essa acusação não vai ficar. E quantos de nós, gente, a gente está vivendo ainda debaixo de acusação do diabo, debaixo de opressão, debaixo de culpa. Se a gente já entregou isso para Deus, a gente tem que deixar esse negócio embora. Porque se Ele já esqueceu, se Ele já deixou para trás, por que a gente continua em cima disso ainda? Por que a gente continua em cima de ressentimento, de raiva, de sei lá o quê, sabe? Não, mas eu não consigo perdoar. Não, mas eu não consigo isso. Não, mas
A gente não vai conseguir mesmo sozinho. Mas aqui está o remédio para isso. Minha alma, escuta isso. Sabe, é uma oração que a gente tem que fazer para a gente mesmo ouvir. Escuta, minha alma. Escuta meu sentimento. Essa raiva que está aqui dentro, escuta isso. Não faz mais parte de mim. Ou ódio, ou inveja, ou sei lá o que, ou desejo. Não, escuta. Você não faz mais parte da minha vida. Sabe, porque a graça me alcançou. Porque as misericórdias dele já me alcançaram essa manhã. E a palavra diz que Deus, que ele já deixou para trás os meus pecados. Ele já levou embora. Então não tem mais acusação, não tem mais julgo. E Jesus vai falar isso num tempo que os religiosos colocavam fardos e fardos nas pessoas. E Jesus chega e fala assim: olha, você que está cansado, você que está sobrecarregado com tudo isso que estão colocando sobre a sua vida, venham aqui perto de mim, aqui, porque eu vou tirar esse fardo de você. Era isso que ele estava falando. Olha, vocês não precisam viver debaixo desse jugo. Existe uma vida muito mais saudável. Existe uma vida onde você pode ser leve. Existe uma vida onde você não vai mais sentir falta do que você não tem, mas você vai se alegrar por tudo aquilo que Deus já fez por você. E é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de foco. Então você não vai mais olhar e reclamar, você vai olhar e falar assim: muito obrigado, Jesus. Entende? Isso. Vocês já viram assim, não sei se tem, é uma historinha isso, sei lá, eu já vi em algum lugar isso assim. Um rapazinho andando de carro, a pé. Aí ele olha alguém andando de ônibus e fala: nossa, eu queria ter dinheiro para andar de ônibus. Aí o cara do ônibus está andando de ônibus, olha para fora, vê o cara lá de bicicleta, fala: nossa, eu queria ter dinheiro para andar de bicicleta. Aí o cara da bicicleta olha o cara de moto e fala: pô, eu queria ter dinheiro para andar de moto. Aí o cara da moto olha o cara de carro e fala: poxa, né, tomo chuva aqui, queria ter dinheiro para comprar um carro. Aí o cara do carro olha, sabe assim, é isso. Essa é a nossa tendência, gente. Essa é a nossa tendência. E, de novo, olha assim, e aí, não quero, de novo, trazer um peso disfarçado de graça para vocês. Todos nós somos humanos, e Deus nos fez assim, desejosos. Ninguém aqui é robô. Então assim, não, eu não posso mais desejar. Não, calma, gente. A gente é humano. Não estou dizendo que você pode querer ansiar algo melhor para a tua vida, ansiar algo melhor para a tua família, ansiar algo melhor para os seus filhos. Isso é completamente saudável. Eu quero dizer aqui que isso não pode tomar o centro do teu foco. Entende isso? Você olhar para o lado e falar: poxa, eu gostaria de ter isso aqui, por benefício da minha família. Mas, cara, isso não pode ser o foco, isso não pode trazer tristeza, isso não pode direcionar a tua adoração a Deus, a tua oração. Não. Jesus, eu gostaria de ter isso, e se o Senhor me permitir, eu vou trabalhar, e o Senhor vai me honrar, e eu posso ter isso. Mas muito obrigado porque eu tenho isso. Você entende a diferença? De novo, então cuidado para que isso não se torne um peso também na tua vida. Não, eu não posso olhar, eu não posso desejar. Não, calma, pode. Senão Deus não tinha feito a gente assim. Mas isso não pode direcionar você. Isso não pode mudar quem você é. Isso não pode... Então você pode olhar o filho do outro e falar: poxa, bacana, mas espera aí, meu filho é uma bênção. Espera aí, ele não precisa ser igual. As pessoas são iguais, eu não sou igual. Tá tudo certo. E aí por aí vai. Feche os olhos por um instante. Como a gente viu aqui, né? Esse salmo aqui, ele nos ensina muita coisa. Ele nos mostra que quem mudou não foi Deus, foi a gente que mudou. Foi a nossa memória que enfraqueceu. A gente precisa fazer como Davi fez, sabe? Pregar para a nossa alma. Dizer: Tiago, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você, pela tua família. Porque quando a gente consegue se lembrar dessa graça, desse amor, sabe, da obra redentora dele na cruz por nós, aí uma vida de adoração ela volta. Uma vida de gratidão, sabe? Nós oramos aqui, nós cantamos aqui, né?
por tudo que tem feito, tudo que o Senhor fez por mim. Nós te agradecemos, te agradecemos. É isso, é isso. Quando a gente olha para aquilo que Ele fez, a nossa vida passa de uma vida de pedinte para uma vida de adoração. A gente passa de uma vida que sempre olha o que falta para uma vida que agradece pelo que tem. E aí, como o salmista explica para nós aqui, as bênçãos, elas são a última coisa que a gente vai pensar. A gente vai olhar para a graça, para o perdão, para a misericórdia, para o amor, para a disciplina, e aí a gente vai lembrar das bênçãos. Sabe, quando a gente vive isso, gente, a culpa vai embora, a paz retorna ao nosso coração. E a visão de quem é Deus, ela é restaurada. Deus é isso, Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus não está aqui para irado, pronto para te punir, para te mandar para o inferno. Não. Se Ele quisesse mandar a gente para o inferno, já tinha mandado. Era só não ter mandado o filho dele, estava todo mundo condenado. Jesus, muito obrigado, Pai, por essa grande e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de viver a graça. Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua obra redentora na cruz. Obrigado porque o Senhor não errou, o Senhor não atrasou, o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo, E eu te peço, Pai, que o Senhor possa restaurar a nossa visão de quem é o Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar verdadeiramente quem é o Senhor. O que é essa graça? Quem é o que o Senhor espera de nós como filhos amados? Restaura a nossa visão, restaura a nossa vida de adoração, restaura a paz, restaura, Jesus. Pai, nos livra da nossa culpa, que não é mais nossa, porque o Senhor já levou. Nos livra dos pecados, dos nossos pecados, que não são mais nossos, porque o Senhor levou na cruz por nós. E eu te peço que o Senhor nos cure a nossa alma, cure o nosso físico, Jesus. Restaura o nosso relacionamento com o Senhor, que a gente possa gerar frutos desse relacionamento e dessa graça, papai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra, que não é pesada. Muito obrigado pelo Teu amor, que não culpa, que perdoa. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço, Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço. Porque o Senhor tem se revelado a cada dia mais sobre as nossas vidas. Santo é o Teu nome, Pai. Muito obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Pai, e bendizemos.